Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, quero dizer para os irmãos que estamos alegres. Já oramos para iniciar, já lemos o texto, porque teve um pequeno probleminha aqui na parte dos microfones. Mas eu quero saudar nossos irmãos que estão online, nosso irmão Cleuto, pastor Cleuto, Alcion, sua esposa, nossa irmã Renilda, irmão Robson, irmão Nelsinho, irmã Madalena, irmão Vinícius. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Como eu estava dizendo, hoje nós vamos iniciar uma nova matéria. Amém? O nome dessa matéria se chama Mordomia Cristã. Amém? José, pega isso aqui, ó. Isso daqui. Isso, esse livrinho é seu, né? Então, eu queria dizer aos irmãos, até parabenizar os irmãos por ter se dedicado nessa matéria que passou, que foi a teologia sistemática, e dizer que o mesmo empenho que os irmãos tiveram, pedir que os irmãos venham a ter em todas as matérias, amém? Porque o que nós fazemos para a obra de Deus, o Senhor, tem um versículo na Bíblia que diz assim: o Senhor não é injusto para se esquecer do trabalho que fizemos em sua obra, amém? Glória a Deus. Ontem eu pude participar aí junto com as irmãs do jejum de 24 horas, eu fiz o meio período e pude perceber que os irmãos do IBA, a maioria estão fazendo, então isso me alegra. Então tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos colocando em prática. Outra coisa eu quero dizer, amém? Dentro da matéria que nós estudamos, irmãos, eu quero falar uma coisa: o que você aprendeu, coloque em prática, amém? Ajude o seu parceiro, ajude o seu companheiro, amém? Ajude o seu pastor, sua pastora, o diácono, o presbítero. O que você aprendeu, irmão, coloque em prática. Não vamos deixar aprender e ficar para nós mesmo, porque senão nenhum valor teria, né? A verdade, até mesmo porque a matéria de hoje, quando nós falamos de mordomia cristã, na verdade, ela vai falar de um tópico que é perguntas e respostas sobre dízimos, ofertas e votos. Mas na verdade a mordomia cristã, dentro do que eu estou falando, sobre os irmãos ajudar uns aos outros, na obra, em qualquer, dependendo da circunstância, é também uma mordomia. Nós vamos entender o que é mordomia. Mordomia é servir. Talvez a princípio os irmãos tenham uma visão, espero que mordomia é uma coisa, e na verdade dentro do contexto bíblico não é que talvez os irmãos estão pensando. Mas isso nós vamos aprender. Amém? Então, vocês aprenderam teologia sistemática. O que você aprendeu, ajude o seu próximo. Amém? Ajude o seu pastor, ajude o seu presidente, o seu líder. Amém? Vamos fazer dessa maneira para que a coisa flua bem na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, a matéria que se inicia hoje, provavelmente, irmãos, vai ser essa aula e a outra, e quinta-feira, somente. Tá entendendo? Só vai ser isso mesmo. 2 aulas. Nós vamos ver como é que vai ficar a avaliação. Eu vou ver qual é a melhor forma de fazer uma avaliação. Até mesmo porque, no contexto do que diz mordomia cristã, nesse contexto aqui, dentro do IBA, ele escolheu falar sobre dízimos, ofertas e votos. Então é sobre isso que nós vamos falar dentro da mordomia cristã. É um dos tópicos. Dentro da mordomia cristã são muitas coisas, são muitos. Em muitas áreas trabalhamos, mas dentro do IBA nós vamos trabalhar dentro de dízimos e ofertas e votos. Amém? A prova dos irmãos, no finalzinho, eu entrego, porque se eu entregar agora, os irmãos vão fazer vão pular aí de alegria, e aí não vai ter como eu controlar os irmãos, amém? Uns vão rir, outros vão chorar, deixa eu dizer logo, amém? Amém? Alguém fez alguma pergunta? Pronto, pode ser, na hora do intervalo. Antes do intervalo eu já entrego. Muito bem. Irmãos, então vamos entender aqui, ó. É uma matéria fácil, os irmãos vão ver do que se trata. Viu? Os irmãos vão ver que se trata de uma coisa simples que nós já praticamos. Quem não pratica, não sei o porquê de não praticar, isso aí é uma coisa entre você e Deus. Se for algum empecilho, nós vamos estudar, vamos entender. Enfim. Então, vai ser nessa segunda-feira, que é hoje, e na quinta-feira, pronto, aí já acaba essa matéria. Aí vamos ver se eu vou continuar com outra matéria, porque tá vendo um imprevisto aí, tá entendendo? Questão de professor, questão de data aí, de agenda. Mas se for para continuar as outras matérias que tá agendado para frente, eu posso fazer uma troca aí. Vai ser conforme, ainda vou conversar com
com o diretor, o nosso irmão Charles, para ver como é que vai ficar. Amém? Mas enfim, vamos dar início à mordomia cristã. O que é mordomia? Mordomia é nossa herança como filhos de Deus. Diz respeito a todas as fases de nossa vida cristã. Somos mordomos de Deus sobre todas as coisas que Ele deixou sob nosso cuidado, tais como tempo, talento, fé e serviço. Quero que os irmãos prestem bem atenção nesse primeiro parágrafo aí, amém? Mordomia é nossa herança como filhos de Deus. Diz respeito a todas as fases de nossa vida cristã. Somos mordomos de Deus. Aqui é onde já entra o verdadeiro significado da mordomia. Somos mordomos de Deus sobre todas as coisas que Ele deixou sob nosso cuidado, tais como tempo, talento, fé e serviço. Nós, ministros do Evangelho, muito facilmente negligenciamos o lado financeiro da igreja. No caso, nós vamos falar sobre a mordomia financeira. Mas isso não é admissível nem aceitável, porque as bênçãos de Deus são prometidas para as igrejas que são obedientes à sua vontade. Não é suficiente uma igreja levantar apenas o dinheiro necessário para que seus trabalhos não sofram soluções de continuidade. É mais importante que o povo compreenda que ofertar faz parte necessariamente de sua adoração a Deus. A primeira coisa que devemos compreender é que um cristão é um mordomo e não é um possuidor. Aqui está a maior dificuldade a ser esclarecida. Muitos cristãos reclamam e proclamam prosperidade sobre tudo que têm e até falam em dar seu dízimo, enquanto que a Bíblia fala em pagar o dízimo. Nota, a Bíblia em português usa a palavra dar com referência ao dízimo e só uma escritura em Hebreus, capítulo 7, do 4 ao 9. E na verdade só o 9 que fala. Fala em pagar. Porém a Bíblia em inglês sempre usa a palavra pagar. Há outros que têm muito cuidado em pagar seu dízimo, mas por isso pagar seu dízimo. Mas depois disso julgo que tudo o mais é o seu. Há outros que têm muito cuidado em pagar seu dízimo, mas depois disso julgam que tudo o mais é seu para usarem da maneira como quiserem. Entretanto, se tais pessoas estudassem mais a palavra de Deus, haveriam de se convencer de que tudo que tem pertence a Deus e que eles não são mais do que administradores, despenseiros, para guardar e distribuir seus bens da maneira que mais agrada a Deus. Pronto. Nós vamos entender. Apostila. Amém? Irmãos? Irmãos, é o seguinte. Dentro do que eu li aqui, eu vou perguntar para os irmãos. O que é mordomia? Dentro do que eu li aqui, que eu li aqui um pouco rápido, mas o que é mordomia? Mordomia cristã. Vocês vão entender o que é aí, mordomia cristã. Nossa herança como filho. Mas ainda não dá uma resposta convincente para nós. Mas na frente ele fala. Um servidor. Mordomia. É como se fosse uma serventia. Como se fosse um trabalho. Mordomia vem da palavra mordomo. O mordomo faz o quê? Serve, cuida, zela. Eu não estou compreendendo? Tem várias maneiras de nós servir, de nós sermos mordomos de Deus. Dentro do conjunto da literatura do IBA, foi escolhida a mordomia financeira. A mordomia que é que nós vamos falar sobre dízimos e ofertas e votos que nós fazemos para com Deus. Os irmãos têm que entender que dentro da mordomia financeira, tudo que você tem, nós vamos ler aqui, o irmão Rafael ou o irmão Amon, você vai ler aí 1 Coríntios capítulo 4, o verso 1 e 2. 1 Coríntios, depois que os irmãos lerem aqui, nós vamos compreender
uma coisa que nós temos que colocar em nossa mente, irmãos. Nós estamos aqui na terra, quando nós nos convertemos ao Senhor, que passamos todo aquele processo, né, de passar pelo tabernáculo, de se arrepender, de fazer sacrifício, de passar pelas águas. Nós temos que entender uma coisa, nós passamos a ser mordomos do Senhor, ou seja, trabalhar na seara e na obra do Senhor. São várias maneiras. Aqui na igreja mesmo, aqui nessa sala de aula, se eu for olhar para cada um irmão aqui, se eu olhar para cada um, eu consigo, dentro do que eu conheço dos irmãos, sabe qual é a mordomia que você faz na igreja? Eu posso olhar, vamos supor, eu vou falar uma parte, fora que você faz, aqui no caso, tem o nosso irmão Ramon e o nosso irmão Rafael, como eles estão sendo mordomos no momento, para nós, para o IBA? Eles estão cuidando da parte técnica do som, não é isso? Então eles são mordomos, eles não estão ganhando nada para isso. Pelo contrário, eles estão trabalhando na obra do Senhor. Não é verdade? Aí eu olho para a nossa irmã Carlinha. Ela faz a obra dela, né, como professora das crianças. Você é professora, não é isso? Professora das crianças. Né? Eu olho para a nossa irmã Lidinalva, ela serve a Deus com seu louvor. Eu estou falando só os que a gente vê assim, né? É claro que as irmãs têm outra. O nosso irmão Gibson, ele sempre não está dando um apoio aos varões. Né? Como o responsável pela oração, é ele que organiza a oração, os jejum. E assim sucessivamente. Cada um tem sua... A nossa irmã Ana está responsável pela consagração mensal, não é isso, irmã Ana? Nossa irmã Ana juntamente com a irmã Priscila. E assim sucessivamente. Esse trabalho que você faz é um trabalho de mordomia. Você é o mordomo da casa do Senhor. Está entendendo? Lê aí, irmão Rafa. Preste bem atenção nesse texto, viu? Que os homens nos considerem como ministros de Deus e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que dos mordomos, que cada um se ache fiel. Amém, irmãos? Tá vendo? O texto está falando assim, que os homens, que os outros lá fora, nos vejam como ministros de Deus e mordomos de Deus. E que os mordomos se achem fiéis. Amém? Então, irmãos, tudo que você está aprendendo, tudo que você faz na obra do Senhor, você tem que dar exemplo. Você tem que ser um exemplo na casa do Senhor. É o que a Bíblia fala. Sobre, eu sirvo, mas é voluntário. Que é voluntário, vamos dizer que, entre aspas, é voluntário. Mas faça para agradar a Deus. Se você for fazer na obra de Deus, porque é voluntário, e está desagradando a Deus, ou está dando mau testemunho, o Senhor, ele não aceita isso como serviço. Porque o serviço da obra do Senhor tem que ser um serviço zeloso, amém? Um serviço digno, e o Senhor não vai querer, Ele não aceita o teu trabalho se você não estiver fazendo com dignidade diante de Deus, amém, irmão? Então tudo que você fazer tem que ser com dignidade diante de Deus. É isso que o texto acabou de falar. Que os homens nos vejam, rapaz, aquele rapaz trabalha na igreja assim, rapaz, ele faz um trabalho bonito, faz um trabalho dessa maneira, e que nós possamos ver uns aos outros assim também. Eu observar, vocês me observar, o que é que o Mel está fazendo para a obra, o que é que o pastor, o que é que a Yasmin, o que é que o Josué, o que é que a Norma está fazendo para a obra. Quando eu olhar para eles, eu lembrar e saber, não, ela faz o trabalho, faz bem feito para a obra de Deus. Que nem aqui eu vejo que os irmãos fazem, todos os irmãos aqui que eu vejo, sempre quando se empenham em fazer alguma coisa, faz com amor, faz com zelo. É assim que o Senhor se agrada, amém? No tocante à parte financeira, é a mesma maneira, que é a que nós vamos falar. Então, esse estudo aqui, vocês vão ver que é muitas perguntas, sobre dízimo, sobre oferta, sobre voto. Vocês vão ver que é só pergunta. Tudo que tem aí é pergunta. Um exemplo, ó, qual é o serviço de um mordomo? É uma pergunta. Então, se eu fosse fazer uma prova para os irmãos, eu faria... Você pode ver, não tem nem como... Eu vou elaborar aqui uma prova. De mim mesmo, não. Já tem as perguntas todas elas aqui. Tá entendendo? Não tem como eu fugir dessas perguntas. Não tem como. Olha, sabe quantas perguntas tem aqui? Vocês vão aí na última folha. No mínimo aqui... Não, aqui é por capítulo. No mínimo tem umas 50 perguntas ou mais. Não, é o que tem aqui. Então ela responde quase todos os aspectos dentro de dízimos e oferta. Não tem como eu criar outra. Não tem, vocês vão ver que... Pastor Manuel? Essa área. Porque se exige uma coisa na coisa, muitas vezes
financeira, dizimista. Isso é. A pessoa trabalha, a verdade. Ela não é dizimista, não pode receber o tesouro de forma pura. É, exatamente. Você tem que ficar ciente. Nesse contexto. Muitas É. vezes você não trabalha. Por isso que é importante, viu, irmãos? Um estudo desse, porque é isso que eu digo, tem umas 50 perguntas e respostas aqui dentro. Então, dentro disso, vai responder justamente isso que o pastor Manuel está falando. Os irmãos têm que se encaixar, porque é uma regra, tanto biblicamente falando, como também do estatuto. Ó, vamos ver, ó. Qual é o serviço de um mordomo? Pronto, literalmente, qual é o serviço de um mordomo? Os irmãos me respondam. Servir, pronto, mordomo, servir. Há quanto tempo existe o plano do dízimo? Aqui já entrando na Bíblia e em nossas interrogações do dia a dia e que as pessoas aí fora também falam. Há quanto tempo existe o plano do dízimo? Porque nós vamos falar exclusivamente. Pronto, eu poderia estar dando aqui mordomia do louvor. Aí, não, mas foi escolhido do dízimo e das ofertas. Até mesmo porque é um aspecto financeiro, administrativo e essencial em qualquer instituto. Não adianta você dizer... Não sei se os irmãos lembram, sobre a aula passada que eu dei um toque assim, que tem pessoas... mas tal igreja não dizima e é uma igreja próspera. É uma igreja... Não existe isso, irmão. Igreja não dizimar e ser próspera. Não existe. Tem outra maneira de se arrecadar fundos. Tá entendendo? É uma doação. Muitas vezes ela pode se tornar uma igreja até mais rica financeiramente do que uma igreja que dizima. Tá entendendo? Então não vamos colocar isso. Tal igreja não dizima e é rica. Tem tempos bonitos, tem isso bonito, tem tudo. Não. Se você for ver como eles trabalham, muitas vezes eles arrecadam mais fundo do que qualquer igreja dizimista. Tá entendendo? Então, na verdade, eles dizimam. Da maneira que eles acham que é, não sei. Mas eles estão dizimando. Você tá entendendo? Agora, o que pesa é você dizer aquela igreja dizimista, o mundo não vai compreender. Mas se o mundo compreender ou não, o Senhor, quando ele veio pregar a palavra dele, ele não veio para ninguém questionar ele, não. Ele veio trazer o que era essencial e pronto. Ele não faz questão, quando o Senhor veio trazer a palavra dele, ele não faz questão de dizer que a palavra é 66 livros, não. Tá entendendo? Ele não veio fazer questão de quando foi que se iniciou a primeira escrita, aqui tudo. Não, a questão dele é que nós compreendemos a sua palavra e entramos no céu, entendeu? Então, mas essas partes financeiras é essencial em qualquer instituto, em qualquer instituição. Não existe instituição sem parte financeira. Amém? Os irmãos vão entender. Os irmãos vão compreender que não existe, não. Então tira isso da cabeça. Aquela igreja não dizima e é próspera. Irmãos, vem de outra maneira. Ela é mordoma de outra maneira. É doações. Tá entendendo? É dessa maneira. Eles trabalham mais com doações, com ofertas. Então, quando foi instituído, há quanto tempo existe o plano do dízimo? O dízimo é tão velho quando o dia sagrado do Senhor. E tão velho quanto a sua igreja. Todos os três tiveram seu início juntos. A igreja de Deus não teve início no dia de Pentecostes, como muitos pensam. Atos 2, o capítulo 2. Nós vamos explicar aí, viu? Mas sim a igreja física. A igreja física. Viu? Que os irmãos responderam lá. O que é a igreja? Não, de maneira alguma. Os irmãos responderam certo. Presta atenção no que está dizendo aqui. Todos os três tiveram seu início juntos. A igreja de Deus não teve início no dia de Pentecostes, como muitos pensam. Mas sim, a igreja física. Por quê? Mas como assim, irmãos? Vocês viram que João Batista, dentro do contexto que nós estudamos, João Batista, ele não era igreja de Deus? João Batista. Por quê? Porque João Batista foi antes, ou melhor, daquela confissão de Pedro, que Pedro confessou, né, que ele manifestou as coisas celestiais, o Senhor disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificar. Começou ali, aí se cumpriu no dia de Pentecostes. Mas, nesse sentido aqui, igreja, vamos supor, povo de Deus, no caso, não vou dizer reunião, que nem a pergunta é, o que é a igreja e quando foi fundada? Alguns irmãos responderam assim, igreja é uma reunião de pessoas, né? São vários membros reunidos. Essa igreja foi no dia de Pentecostes. Essa foi. Agora a igreja, entre aspas, toda ela foi junta com o dia do sagrado do Senhor. Olha, ó. O dízimo é tão velho quanto o dia do Senhor, o sagrado do Senhor, e tão velho quanto a sua igreja. Todos os três tiveram seu início juntos.
Agora aqui, depois. Ele teve início no princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Deus colocou no jardim e lhe deu mordomia sobre ele. Permitiu-lhe acesso a tudo, a todo o jardim. Mas reservou uma árvore. Ou dízimo. Aqui já é o autor que faz para os irmãos ir compreendendo que sempre tem algo separado para o Senhor, que nós não podemos tocar, que nós não podemos se usufruir daquilo, tá entendendo? Aí aqui o autor ele descreve como fosse o primeiro dízimo, né? A primeira coisa separada para Deus. Ó. Ela teve início no princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Deus os colocou no jardim e lhes deu mordomia sobre ele. Permitiu-lhe acesso a todo o jardim, mas reservou uma árvore, ou dízimo, para si mesmo. Devemos compreender que enquanto Adão e Eva tivessem domínio sobre o jardim, não tinham propriedade sobre ele, pois era de Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, tomaram posse daquilo que Deus havia reservado para si mesmo. Deus os expulsou de seu jardim. Deus nunca abriu mão dos seus direitos, pois havia declarado: toda a terra é minha. Deus separou um dia em 7 e pôs de lado para a sua igreja, e 1/10 do dinheiro do seu povo para a administração do seu reino. E onde quer que encontremos o povo observando o plano de Deus e dando a ele 1/7 do seu tempo e 1/10 do seu dinheiro, veremos igrejas cheias de gente e tesouraria repleta de dinheiro e as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre aquela igreja. Porque isso agrada a Deus, santificando um dia em 7. Você notará que vai ser guiado por Deus nos outros 6. Depois eu vou explicar isso para os irmãos, viu? Para os irmãos não estar pensando que é o sábado, tá entendendo? Isso porque quando nós santificamos um dia, os outros 6 são abençoados por Deus. Da mesma forma, quando somos fiéis em trazer nossos dízimos e oferta, Ele nos guiará enquanto usamos o restante. Irmão, vou entendendo, ó. O autor deu um exemplo. Que o Senhor fez o jardim, colocou Adão e Eva para tomar conta, para servir. Mas ele disse: ó, dessa árvore aqui. Aí o Senhor deu suas regras: não toque, não coma. Pronto. No dia que Adão e Eva tocaram naquele fruto, comeram daquele fruto, pronto. Aí já Deus, uma coisa que os irmãos têm que colocar nas suas mentes, nós temos que colocar em nossas mentes, sobre dízimos, principalmente sobre dízimo. Uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente. Irmãos, o que Deus separa, o que Deus pede, o que o Senhor diz é dessa maneira, nós não podemos tocar. Amém? Porque o Senhor zela. Se Ele diz: não toca nisso, se você tocar, Ele não vai ter misericórdia. Agora, como Ele vai agir, eu não vou dizer a maneira que Ele vai agir, mas Ele vai usar da sua punição. Assim como Ele fez com Adão e Eva. Ele disse: não toca nisso. Adão e Eva tocou. O Senhor poderia: não, tá bom, olha, dessa vez passa. Não, automaticamente Ele deu a sua punição. Amém? Então aqui a resposta é... Não, desde a criação, pode-se dizer desde o início do jardim do Éden, exatamente. Se eu fizer essa pergunta, assim, exatamente. Aí eu posso pedir, exatamente, dê um exemplo. Aí você vai: não é o dízimo literalmente, o dinheiro, né? É só uma questão do que é de Deus. Viu? Não vem, os irmãos não pensam que eu estou dizendo aqui, ou que o autor quer dizer que ali foi o primeiro dízimo, não. Tá entendendo? Ele dá um exemplo o exemplo que quer dar é que quando Deus separa, aquele algo é sagrado. O dízimo é sagrado. Tá entendendo? No caso, lá aquela árvore era do Senhor. Era isso. Vida, era do Senhor. Tipo assim, exatamente. Não toque, é meu. É meu. Tipo assim, às vezes a gente... Aí quando você vê, Isso, já foi tudo e não ficou nada. Exatamente. É tipo isso. é tipo assim. Exatamente. Para os irmãos ir compreendendo o quanto é importante o dízimo na casa de Deus. Por quê? Nós vamos ver mais na frente que o dízimo é uma instituição de Deus. Foi instituído por Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele sabe todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Jamais o Senhor, Ele sabe muito bem
que toda instituição precisa de um plano financeiro. O Senhor seria, vamos supor, incoerente. O Senhor instituiu uma igreja e não instituiu o plano financeiro. O Senhor instituiu o plano familiar, né? O plano de louvor, o plano até de construção de uma igreja. Você viu o tabernáculo, foi o Senhor que constituiu aquele plano todinho. Então aí vem um plano financeiro que é para abastecer ou financiar os projetos aqui na terra. Amém? E como nós poderíamos... É que nem eu falei. Muitos dizem, a igreja católica não dá um dízimo, né? Ela tem deles que dá R$1, mas o governo banca a igreja católica. Não, mas Isso, então, estão ajustando. Vocês estão entendendo? Porque não existe uma igreja no tamanho daquela, que nem a igreja católica, é uma das maiores igrejas do mundo. A maior, se eu não me engano, é a maior. Exatamente. E de onde vem tudo isso? O governo banca uma boa parte. Assim, o governo ele financia muitos projetos da igreja. Na verdade, mas eu acho que esse negócio da minha cara qualquer. Não. Isso. Essa questão que ela estava R$1, R$5. Mas, então, novo por quê? Exatamente. Sempre tem. Não existe nada a subsistir sem dinheiro. Falando assim, o pessoal tem Dos 10%, né? Exato. Não, é isso mesmo. Então, irmãos, vão entendendo aí a importância de você pagar o dízimo e a oferta. Estão entendendo aí, né? Vamos mais para frente, ó. O dízimo não era pago apenas sob a lei mosaica? Os irmãos sabem o que é a lei mosaica? Não? Não? A lei de Moisés. Amém? A lei mosaica é a lei que vem de Moisés. A partir de Moisés. Aí aqui faz a pergunta: o dízimo não era pago apenas sob a lei mosaica? Não. Ela já era pago sob a lei levítica. 700 anos antes que a lei de Moisés tivesse sido dada. Está entendendo? 200 anos após a proclamação da lei levítica e 500 antes de Moisés. Encontramos Jacó fazendo... Olha quem foi que fez a primeira oferta. Fazendo um concerto com Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, vamos ler só um texto aqui. Romanos, capítulo 6. Você vê, irmão. O dízimo não é uma coisa que foi instituída por Moisés. Ou aqui no Novo Testamento. Ou por as igrejas protestantes. Não. É coisa muito... Tá entendendo? Porque tem que... Um dia, isso, Isso. Assim, o autor dá uma referência sobre... É porque é tudo. Muita vez a gente acha que a parte financeira é só a parte financeira. Quando fala de dízimo, nós só se refere à parte financeira, mas na verdade não é. O nosso tempo também. Tá entendendo? Isso aí já é uma... Tem de manhã na escola dominical, você tá na igreja tarde e às vezes vai fazer. E à noite tem o culto. Então, Exatamente. O que acontece com isso? Irmãos, aí é uma questão, viu? Essa questão do domingo, de nós... Não é, na verdade, tá dentro do assunto. Eu vou jogar para dentro do assunto para dizer que não vou sair. Como dízimo. O que acontece? É questão de cultura. A cultura, a nossa cultura do nosso país é essa. A gente trabalha a semana toda, né? Até no sábado. O domingo é o dia que nós... Então, quando o Senhor veio abolir o sábado, quando Jesus... Justamente ele veio tirar esse fardo pesado. Quando ele cumpriu, né? Porque as pessoas estavam colocando o sábado acima de tudo. E ele veio mostrar que não, que pode ser no sábado. Pode ser no domingo, pode ser. Quando ele veio cumprir, ele deixou bem claro que mais importa, se um animal teu estiver morrendo, né? Vamos supor, caiu no buraco, e aí porque é sábado, você vai deixar aquela questão, né? O Senhor vem mostrar, ou quando um filho teu adoecer, o Senhor vem mostrar que mais importante somos nós do que o sábado. Exatamente. E o pessoal, o povo estava fazendo isso, colocando o sábado acima de todas. É sério, irmão. Na lei de Moisés, durante o que...
O sétimo dia. Não importa. Mas Deus separou o santo com aquele que foi ele. Mas, Ele separou esse. Aí, nós separamos o domingo, pra exatamente. nós. Isso. Não pra ele. A gente separa pra ele. Pra ele é dele. Então, mas nós continuamos a respeitar o nosso. Não santo que cada. Exatamente. Eu não vou, se alguém tiver morrendo, eu não vou. Ah, não, nós separamos assim. Eu tinha a pessoa que fala, tá? Mas todos acontecem a qual vai dar pra ele. Não, mas aí é esse peso que o Senhor vem tirar da igreja. Você está entendendo? Não, exatamente, a gente fala domingo, porque é que nem a irmã falou, né? Às vezes você vê de manhã. É tudo literal, é tudo. Tá entendendo? Mas na verdade é o tempo que você tira. Que seja no sábado, no domingo, que seja 1 hora, que seja 2 horas, que seja o dia inteiro. É a maneira como você se programa para oferecer algo seu a Deus. Tá entendendo? Por isso que o Senhor ele veio, a questão dele ter abolido o sábado, foi para acabar essa questão. Ah, mas aí você não está fazendo para Deus porque você de manhã você veio para a igreja, de tarde você foi pintar sua casa. Tá entendendo? Fica essas questões. O Senhor veio tirar isso. Ele veio tirar isso. E dentro do dízimo, aqui nós levando para não sair tanto do contexto, é o que o Senhor pediu. Que no mínimo nós temos que dar a 7ª parte para o Senhor, do nosso tempo. E nós, por um lado, nós até damos, tá entendendo? Que não seja gradativamente, o dia todo, 24 horas, mas que seja 2 horas num dia, 3 horas no outro, ou talvez um dia você nem não faz nada para o Senhor, mas que a sua mente esteja voltada para sempre estar na atividade. Por isso que é importante, irmãos, cada um que está aqui ser mordomo do Senhor, servir a Deus, ou com louvor, ou com testemunho, ou com dízimo, o dízimo, nós estamos falando do dízimo aqui porque foi instituído mesmo, e é um plano financeiro para a igreja, não tem como fugir. Amém? Irmã Carla. É assim, durante a semana, eles não vão para a igreja. Não vão para a igreja. Agora, o dia todo na igreja. Mas o que vai fazer é o dia todo na igreja. Mas no caso assim, vamos falar que na cultura do Brasil, todos os dias tem programação na igreja. Exatamente, então, e é um pouco tempo, né? Um pouco tempo, mas tem. Amém? Irmão, lê aí, Romanos. Os irmãos, lê. Romanos. É 6, do 1 ao 2. Pode fazer aí. Perguntou qual a função de Melquisedeque na obra de Deus. Porque foi ele que recebeu o dízimo de Abraão, dado por Abraão. É porque essa questão do Melquisedeque é o seguinte, não tem como eu responder agora, porque a questão do Melquisedeque é um reino. Se você for ver o irmão Vinícius, se você for ver que Abraão dizimou a ele, não é isso? Ele está falando isso. Dentro dessa pergunta aí, nós temos que estudar o reino de Melquisedeque. Aí já seria outro assunto, tá entendendo? Já seria... Não, exatamente. Ele era um rei. É um rei sacerdote. Agora, nós temos que ver de que nação, de que... Tá entendendo? Então... Exatamente. Tá entendendo? Então já é um estudo profundo. Se eu dizer, não, irmão, era para manter o povo, era para manter a igreja. Não tem como eu falar isso agora. Tem que ser um estudo profundo. Para o irmão Vinícius sobre isso. Exatamente. Ele não tinha... Princípio nem fim. Nem fim, tá entendendo? E ele foi o que... Ele era Deus da terra. E dentro disso aí, a questão de Abraão ter se voltado a dizimar ele, assim, é porque Abraão tinha que dizimar, tinha que ofertar. Aí pode ser até uma questão de exemplo para a igreja. Por isso que eu não posso responder o que era feito com esse dízimo, né? Não sei se a pergunta é essa. Ou ele está perguntando qual era a função de Melquisedeque, né? Exatamente. Isso. Deu um versículo aqui, Irmãos, presta atenção aqui, viu? O pastor Cleuto aqui, ó. que é Gênesis 14, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Lê aí, por favor. Irmão, que diz assim. presta atenção no estudo, irmão, porque isso é importante. Tá? Depois, aí, quando sai uma pergunta, mas não passou, não. Presta atenção nos comentários, nas perguntas, nas observações. O pastor Cleuto aqui, ele passou um versículo aqui para nós. Pode passar aí, irmão. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo.
Exatamente, ele fala isso, mas se você for ver sobre o... Ele trouxe pão e vinho. Se você for ver desse contexto que o pastor Cleuto está se referindo, é como se fosse assim, irmão, um exemplo para a igreja. Você vê como é a importância do dízimo, né? Abraão dizimou a ele. Aí se você for ver, que reino é esse? Se olhar dentro da Bíblia, tá entendendo? A gente tem que se aprofundar nisso tudo, sobre isso. Sobre o Melquisedeque. Ele leu aqui, lê aí novamente. Aí, presta atenção aí. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a esse homem, quando Abraão dizimou, Abraão dizimava a ele. Aí a pergunta do irmão Vinícius foi essa. Qual era a função de Melquisedeque? Repita a pergunta aí, para ficar claro. A pergunta do irmão Vinícius. Qual a função de Melquisedeque na obra de Deus? Aí o que o pastor Cleito está falando aqui é que a função dele era servir na casa do Senhor, porque ele era rei e sacerdote. Pronto. Aí responde em partes a pergunta do irmão Vinícius. Eu acredito que a pergunta dele era abranger sobre a obra, sobre o trabalho, tá entendendo? É isso que não dá para você responder. O pastor Cleito trouxe esse versículo que responde em partes a pergunta do nosso irmão Vinícius. Só para você ver que a Bíblia é organizada por alguém. Só que fala que Moisés foi Exatamente. Alguém organizou. Aí a Bíblia fala que Abraão deu A Melquisedeque, né? Rei de Salém. Então é já um estudo que nós... que ninguém sabe onde ele veio, como desapareceu. Exatamente. Amém? Então, irmão, Romanos, lê aí, Romanos. É o 6, do 1 ao 2. Irmão, esse estudo, na verdade, a gente poderia resumir numa aula. É isso aqui que nós estamos falando. Nós estamos discutindo coisas que os irmãos já sabem, ou coisas novas. Vai afirmar mais o seu fundamento em relação a dízimo. Tá entendendo? E 6, do 1 ao 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Jesus não veio destruir a lei. É aqui mesmo, no 11 ainda. No 11 aí, na folha 11 aí. Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la. E se hoje estamos em Cristo, automaticamente cumprimos a lei. Alguns dizem, pensei que em Cristo estivéssemos debaixo da graça, e não debaixo da lei. Sim, estamos debaixo da graça, mas que é que diz o apóstolo Paulo em Romanos, a que está se referindo a... Lê novamente. É porque dá a impressão que estava falando sobre dízimos e oferta, que está falando sobre a lei, o cumprimento da lei. Lê novamente. Isso. O mesmo versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? É porque mais anterior a esses versículos aí tem um contexto que fala sobre o homem. Vamos supor, se nós estamos. É semelhante à predestinação, é semelhante à certeza, à segurança da salvação eterna. Está entendendo? É semelhante àquele texto. Então se nós estamos debaixo da graça, então nós podemos pecar para que a graça dele venha abundar em nós. Está entendendo? Esse contexto está falando, se referindo. Então nós temos que cumprir em nós, entre aspas, a lei, porque Cristo veio vencer a lei. Então se ele venceu a lei, nós temos que vencer com ele, porque nós somos os seus... o que o Senhor venceu, nós somos assumir aquilo que o Senhor venceu. Entendeu? Então, dentro do contexto aí do dízimo, nós vimos aí 700 anos antes de Moisés. A lei não veio de Moisés. Entendeu? O autor usa como lei porque Moisés também ele impregnou a lei. Aí por isso que ele fala. Então nós temos que cumprir o que foi cumprido em Cristo. Nós temos que viver aquilo. Não estou compreendendo? Abraão, muito tempo antes da lei ter sido dada a Moisés, aí já o 12, viu, mano? Folha 12. Monte Sinai compreendeu que era apenas um mordomo sobre tudo quanto possuía. Pagou o dízimo a Melquisedeque, foi, né, o sacerdote de Deus Altíssimo, conforme se declara em Hebreus 7, do 1 ao 9. Aí, aqui também fala sobre... Abraão é chamado o pai dos que creem. Vamos ler aí, pode se referir até esse contexto aqui. Hebreus 7, do 1 ao 9.
Pode ler. Isso. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu do encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também o rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vidas, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre seus filhos Levi receberam sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja a genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam os dízimos homens que morreram ali. Porém, aquele a quem se testifica que vive, e por assim dizem, por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo. Isso aí já é a questão do dízimo aí, essa questão que ele está falando aqui. Irmão, esse contexto aí é exatamente aquilo que eu falei sobre o Melquisedeque. Tá entendendo? Nesse contexto aí, os irmãos não. Só para os irmãos compreender a questão do Melquisedeque. A questão do Melquisedeque. Não tem como nós entrar em detalhes agora, não tem como. Você vê aí que é um mistério. Não tem. É um mistério. E você vê, mas Abraão, sem ter a quem entregar, aí a Bíblia, quando ele fala que ele vem da batalha, da matança, aí o rei aparece a ele, aí ele dá os dízimos e as ofertas. De onde esse homem veio, para onde esse homem foi, né? Ninguém sabe. Mas teve que surgir para Abraão poder ofertar a quem, vai ter mais na frente, a quem nós devemos levar os dízimos e as ofertas? Ao sacerdote. Entendeu? Então o Melquisedeque apareceu aqui com essa função. O sacerdote era quem servia na casa, era quem, né, trazia o vinho, o pão, entrava no lugar santo dos santos, etc. Mas teve que surgir esse homem para Abraão dizimar. Você entendeu? Então, essa é a questão de Melquisedeque, nós podemos até, em outra aula, assim, até paralelo, não pode ser nem... Porque é um assunto extra. Por que Melquisedeque? Você vê a importância do dízimo. Porque ele poderia aparecer, o sacerdote, ele só glorificar, ele só, né, servir na... Não, ele deu o dízimo de tudo que tinha na casa de Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. Amém? Então é um estudo mais profundo, não tem como nós poder responder isso agora. Amém? O 7.2, Abraão, muito antes de Moisés, 7.2, só repita, o 7.2. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí vem, é pura interpretação, aí vem o mistério aí do estudo, tá entendendo? Então, vamos focar aqui, Abraão deu dízimo de tudo. Amém? Então não é lei de Moisés, é muito antes de Moisés, entendeu? E como foi que Abraão compreendeu? Alguma coisa antes de Abraão já o fez essa separação. Ou então talvez esse Melquisedeque, talvez já tinha algum encontro, ou de alguma maneira, que Abraão, como é que Abraão... Alguns dizem, isso é a lei de Moisés, e Abraão já fazia isso. O que eu quero dizer aqui, irmão, o que eu quero tornar importante para os irmãos, não é quanto você deve dar, não é quem foi que deu, quem não deu, é uma questão que nós vimos aqui no início. Aí nós vamos gradativamente, aí vem Moisés, aí vem os levíticos, aí vem todos que administraram a casa do Senhor, todos receberam os dízimos e as ofertas. E não poderia ser diferente no dia de hoje. Tá entendendo? Como se mantém a casa do Senhor? É pela fé? É pela fé. É a mesma coisa de você se batizar, é pela fé. Tem uns que dizem, é pela fé, assim, se você tiver fé de dar, bem, senão, a fé é que nos salva. Se você não tem fé de cumprir uma coisa que está na palavra de Deus, infelizmente você não vai se salvar. Se
Se Abraão, é isso, é? Assim, ó, se Abraão era fiel nos dízimos, tendo apenas conhecido isso, a Cristo pela fé, como podemos nós, que já temos conhecido a realidade do Evangelho, fazer menos? Né? Porque nós temos a realidade. Ó, se Abraão era fiel nos dízimos, tendo apenas conhecido a Cristo pela fé, como podemos nós, que já temos conhecido a realidade do Evangelho, fazermos menos? Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Isso aí está escrito, né? Lá em João, capítulo 8, 39. Vamos fazer assim, irmãos. Os irmãos têm em mente. Vamos fundamentar. Aqui o autor dá um exemplo de dízimo, lá com Adão e Eva. É mais é mais simbólico. Você vê que ali não era o dízimo. A questão dele separar a árvore não era o dízimo. Mas o autor dá esse contexto para nós compreender que o que é separado para o Senhor é sagrado. Agora vamos instituir aqui o dízimo, vamos dizer, não, e o dízimo mesmo, o dízimo, dinheiro mesmo. Aonde foi que foi instituído? Bens. Nós poderíamos dizer que foi com Abraão. Nós podemos dizer. Vamos ler aí. João 8,39. Pode abrir. Enquanto ele coisa aí, você abre aí. Nesse contexto das ofertas, podemos usar Abel, filho de Adão e Eva, como exemplo? Isso. É o exemplo. Não, ali é a oferta, né? Mas o que acontece? Você vai ver que no contexto bíblico aqui, tanto o dízimo como a oferta, porque tem pessoas que dizem, não, a oferta é voluntária. Não, é porque existe a oferta voluntária. Mas nós devemos ser ofertantes na casa do Senhor. Porque quando se fala oferta voluntária, essa é voluntária. Você dá se você quiser ou não. Mas aí nós vamos ver mais na frente que a oferta ela é obrigatória. Então, como é? Exatamente. Mais na frente você vai achar nós vamos achar esse contexto. Porque tem pessoas que dizem, não, eu dou meu dízimo, mas oferta eu não dou. Mas isso é um contexto mais na frente, nós vamos ver isso. Agora, respondendo o que nosso irmão Vinícius perguntou, ele falou que nesse contexto de dízimo, nós podemos usar... Na verdade, irmãos, podemos sim. Se eles faziam isso, é porque já tinha alguma instrução ou alguma... Irmão, presta atenção na importância do dízimo e das ofertas. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso, entendendo? Porque o que vai acontecer? Quando eu for fazer a avaliação, eu não vou perguntar para os irmãos quem pertence o meu dinheiro, a mim ou a Deus? Eu não vou fazer esse tipo de pergunta que está aqui. Está entendendo? Aí seria... Porque a igreja está sempre com falta de dinheiro? Aqui tem uma pergunta aqui. Outra pergunta. Será que o dinheiro é uma maldição? Não. A avaliação que eu vou fazer vai ser uma avaliação simples, mas vai ser dentro do que nós estamos estudando e compreendendo. Porque se você pegar do início ao final esse estudo aqui, é uma explicação só. Você vai ver que nós vamos ficar sempre martelando a mesma coisa, mas para que os irmãos possam entender e ter esse livro como... Quando você tiver qualquer dúvida, você for lá. Amém? Pode ler aí, irmão. Então, dentro da pergunta do irmão Vinícius, exatamente, já se encaixa. O autor deu o exemplo da árvore, da árvore, né? Para dizer que é o dízimo. O autor deu essa referência. E o que dizer de Caim e Abel? Que trazia as suas ofertas e colocava diante do Senhor, né? Dentro de um altar, dentro de uma... Olha aí. E responderam, disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe, se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Está entendendo? Leu 40, pode ler. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Aqui foi no contexto, quando eles... se eu não me engano, aí é quando o Senhor falou, né, que antes que Abraão existisse, se eu não me engano, é nesse contexto aí. Aí ele disse, se vocês fossem de filho de Abraão, que eles declararam filho de Abraão, né, da nação de Abraão, ele disse, se vocês fossem de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Abraão aqui, pela fé, não sei por instrução, não vou dizer, não, foi, talvez Melquisedeque instruiu, mas ele pela fé, que Abraão era rico demais, irmãos.
Abraão poderia muito bem, um exemplo. Vamos supor que naquela época não tinha igreja, mas tinha, né, o povo que tem. Então, a quem ele deveria dar? Ele que foi quem tomou frente de um povo, o qual ele foi chamado pai das nações. Ele poderia, não, aqui tudo é meu, faz que nem diz o outro, tudo é meu, tudo é meu. Então eu vou dar para quem? Vou dar o dízimo para quem? Eu vou dar para quê? Ele sentiu de Deus, agora qual, talvez essa operação do Melquisedeque, abriu a mente de Abraão de dar a 10ª parte para a obra do Senhor, para... Aí, esse aqui, ó, se Abraão era fiel no dízimo, tendo apenas conhecido a Cristo pela fé, como podemos nós, que já temos conhecido a realidade do Evangelho, fazer menos do que isso? No mínimo, nós temos que ser dizimistas fiéis. No mínimo. Então é importante, mas a questão do dízimo não é só uma questão de, não, porque eu não vou para aquela igreja porque lá tem que pagar o dízimo. Ah, não, o dízimo não é um detalhe, não. Faz parte do pacote, tá entendendo? Vem no pacote. É o dízimo, é o batismo, é o arrependimento, é a Santa Ceia. Imagina uma igreja sem Santa Ceia. Hã? E o simbolismo e o nosso ato de fé é semelhante a isso, irmão. Não existe você dizer, não vou dar meu dízimo. Agora tem as questões de administrar o dízimo, de dar o dízimo. É o que eu falei, a igreja que diz que não dá dízimo. Agora, como eles dão, aí isso aí não importa. O dia de entregar, aí é a questão administrativa que tem que ter em toda instituição. Amém? A quem pertence o meu dinheiro? A mim ou a Deus? A quem? Assim, eu estou preocupado com a pergunta. Deus possui não apenas o jardim, mas também todas as coisas. Uma das primeiras coisas que devemos compreender é que a nossa existência e todo o nosso sistema econômico não depende da indústria, mas depende do solo. Eu estava vendo, estudando aí, por que o cristão não pode jogar em jogos de azar? Aí dentro desse contexto aqui, só para não compreender. Aí um autor, ele dizia assim, ele começou, a princípio dava a impressão que ele estava concordando que a pessoa deve jogar em jogos de azar e tudo. Aí no final ele disse, se jogarmos jogos de azar, estamos sorteando, estamos colocando em jogo, sorteando assim, a vontade de Deus sobre nossas vidas. Coisa que nós não podemos fazer. Porque se Deus quiser te abençoar, ele vai usar outras maneiras, menos jogos de azar. Porque quando você joga é uma aposta, é um azar. Ou é sim ou não. Jogo, né? Ou seja, você não está trabalhando para aquilo. Você depende da sorte. Você está entendendo? Você está usando um canal, fazendo de um artifício, jogos de azar. Para Deus te abençoar. Então é errôneo. A mesma coisa você dizer, não, se eu não trabalhar eu não como. É a mesma coisa você dizer isso. Ah, se aquela indústria fechar eu morro de fome. Aí o autor está dizendo aqui, uma das primeiras coisas que devemos compreender, nós cristãos, é que nossa existência e todo o nosso sistema econômico não depende da indústria. Aí o autor, mas depende do solo, do qual a vida deriva. E isso porque se não tivéssemos alimento, não poderíamos viver. A despeito de tudo mais que o homem fosse capaz de produzir. A fim de satisfazer as nossas necessidades, tudo o que fizemos é cultivar o solo. Irmãos, quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, tudo pertencia a ele. E eles podiam ficar despreocupados, só obedecer a palavra de Deus, que Deus iria sustentá-los. Era assim que Deus fazia. Está entendendo? Não. Quando você joga assim, ó, aí o autor, exatamente. Não, assim, não, é porque esses aí são jogos de azar. Não, aí é jogo de azar, não tem pra onde correr, tá entendendo? Não, é a mesma coisa de você dizer, rapaz, eu fui pra festa e lá, um exemplo, lá eu me embriaguei, lá eu bebi todas. Quem bebeu? Ou quem deu a bebida? Você é responsável pelos seus atos. Se você faz... Por exemplo, eu estou aqui, rapaz, eu vou numa festa ali. Ah, rapaz, quem deixou eu ir? Não, aí... Uma coisa eu lhe digo, ó. Assim, nós temos que compreender uma coisa. Quando nós falamos de suprir necessidade,
E quando nós colocamos jogos de azar, viu? Irmãos, é a mesma coisa, irmão. Um exemplo, viu? Jogo de azar, quando fala jogo de azar, o irmão tem que entender o que é jogo. Se eu for entrar em detalhe de jogo, tem coisas que você faz que aparentemente é um jogo que não é. E não é. Aí dentro tem coisas. Nós não vamos exemplificar, senão nós vamos fugir do tema. Exatamente, para aquilo. Então, tá entendendo? É assim, o exemplo. Quantos de nós, exemplo, o Josué já trabalhou em firma, o pastor Manuel, eu já trabalhei, a Valdésia, deixa eu ver, o Netinho que trabalha numa área aí meio complicada. Por exemplo, eu também trabalhei na almoxerifada. Quantas oportunidades e quantos encarregados chegaram para mim, o exemplo, e disseram, um exemplo que eu vou dar aqui, viu, irmão? Mas tu é responsável pela almoxerifada, rapaz. Quando eu não entrar aqui com o carro, tu não quer jogar dentro alguma coisa aqui dentro, não? Aí eu podia pegar, rapaz, foi o encarregado que mandou. Aí lá fora nós vemos, né? Que nem já fizeram essa proposta para mim. Eu poderia muito bem dizer, ai mesmo, eu vou pegar aqui um exemplo que tinha na época, um farol de carreta, colocar aqui dentro, vai sair, ninguém vai revistar, porque ele... Aí eu poderia dizer, mas não foi o encarregado que mandou, foi Deus que permitiu. É tipo isso, tá entendendo? Nós vamos sempre achar uma desculpa para que... Quantas oportunidades eu já não tive disso? Talvez o irmão José, o pastor Manuel, os gípsios que trabalham nessa área de finanças, que trabalhavam nessa área de finanças. Talvez quantas oportunidades? Então, em questão de jogos de azar, diante do estatuto, diante da Bíblia, não é permitido. Se a pessoa joga e tudo, é ele e Deus. Eu não vou dizer que ele vai para o inferno, que não. Agora é ele e Deus. Porque ele está colocando o agir de Deus, tá vendo? Na sorte. É sorte. Exatamente. Aí eu falo que nem outro. É tentador? É, irmãos. É tentador. Tem uma pessoa, eu fiquei sabendo de uma pessoa assim, a pessoa estava numa situação em ponto de ser despejada de uma casa. Eu despejar. Aí uma pessoa deu um bilhete para a pessoa sair. Eu vou te dando. Aí foi diferente, há uma diferença. Aí deu o bilhete. Vamos dizer, aí a pessoa fez assim, e sem querer, aí recebeu. E de repente, foi premiado e ganhou. Há uma diferença. É, exatamente. Aí é diferente de você, tá entendendo? Quando eu estou numa loja, eles não dão um monte de cupom, eu já assinei cupom daquele bairro, eu estou comprando. Mas é lançar sorte. Você Não. lançar sorte é jogo de azar. Mas você não bancou o jogo. Pastor, não importa. Então tá bom, se eu não for no parque, não dá pra beber, não. Mas se eu quiser, você bebe. Presta atenção. Cupom. Você assina cupom. Não, espera. Irmãos, sobre isso aí, ó. Mas a pessoa não foi despejada. Não, Eu aqui, não vou ó. dizer que foi Deus ou não. Sobre esse assunto aí, eu vejo dessa maneira, viu, irmãos? Presta atenção. É uma situação de que a mulher ganhou 25 mil. Estava em ponto de ser despejado. Eu não vou dizer que foi Deus. Eu vou contar um testemunho aqui, para os irmãos terem uma ideia. É o que eu digo. Em relação a você vai no mercado, tem uma promoção no final de ano, você faz a compra. Ali é uma promoção da empresa. Eu não vou... Ele faz o cupom. Exatamente. Aí é diferente de você chegar lá na loteria ou pegar e vem aqui aí anotar. É diferente. Você foi e comprou. Ali é como se fosse um brinde da empresa. Para quem? Agora o que acontece? Eu já peguei pacote e não assinei. Em relação a isso que você falou. Uma senhora, ela estava passando necessidade. Ela era crente. Ela fez uma oração e pediu a Deus para suprir as suas necessidades. Aí ela colocou no rádio. Anunciou, olha que o radialista foi. Tem uma senhora assim necessitada, ela é de tal igreja, ela está passando fome, tá passando por enfermidade, ela precisa, ter condições. Aí tinha um ateu que escutou, que era crítico da igreja onde ela congregava. Aí ele disse, rapaz, eu vou fazer uma cesta básica caprichada e mandar meus servos entregar a ela. Aí vou perguntar a ela onde é que está o Deus, e vou perguntar a ela onde está o Deus dela. Aí ele fez, né? Foi na rádio, aí já tem alguém vai levar em sua casa, já veio aqui um empresário, assim. Ele não foi, mandou os seus funcionários. Aí quando ela perguntar quem foi que mandou essa providência, essa cesta básica, você disse que foi aquele ateu que critica
que ela tanto critica, que a igreja, isso assim, e pergunta onde está o Deus dela. Porque eu tenho dinheiro até para suprir a necessidade dela. Aí ela foi, os rapazes chegaram, bateram na porta, entregaram, nós viemos aqui trazer a sua cesta básica e isso aqui. Aí ela agradeceu aquele senhor, obrigado, e glorificou a Deus. Aí eles ficaram, e você não vai perguntar quem foi que lhe deu, não? Aí a senhora disse, não, porque quando Deus quer abençoar, ele usa até o capeta. Não, para você... Exatamente, então, ele usa até o capeta. Então, irmãos, e nós temos que ter a sabedoria para nós não se confundir, tá entendendo? Agora, me diga aí, aonde que essa mulher iria pedir uma cesta básica para esse homem? Ela nunca iria. Então é isso que eu digo. Tem detalhes que, jogo de azar, quando eu falo, eu estou falando de loteria, você sair, você pegar seu cupomzinho, ir lá na loteria. Irmão, nós não vamos prolongar nesse assunto. Só para os irmãos entenderem, entendeu? Só para os irmãos entenderem. Irmão, na página 14. Ai, irmão, Irmãos, ó. A quem pertence o meu dinheiro? A mim ou a Deus? Então nós demos aquela... Irmãos, nós falamos sobre a quem pertence o dinheiro. Aí eu falei sobre as indústrias, né? Que às vezes as pessoas ficam se apegando em algo do homem. Não, a sua providência é de Deus. Tudo que nós temos vem da parte de Deus. Amém, irmãos? Tudo que nós temos. Então nós temos que firmar essa... Irmãos, o país está vivendo numa crise tão terrível. Os irmãos sabem a crise que nós estamos vivendo. Irmãos, e nós cristãos estamos vivendo as mesmas dores. Nós estamos sendo sufocados por essa crise. E Deus onde está? Nós poderíamos perguntar, né? Mas é aí onde nós somos provados. E outra, é que nem o pastor Manuel, em certas pregações, ele diz, não é só nós não. Está entendendo? É o mundo e nós também. O que nos diferencia é a nossa fé diante do problema. Exatamente. Não é porque nós estamos passando. Não, pelo contrário. É como nós vamos agir diante da dificuldade. Se cada um for contar a sua situação financeira aqui, está entendendo? Mas nós temos fé. O que nós temos, um pouquinho que Deus nos concede, vamos dizimar, vamos ser fiel naquilo. E o Senhor vai nos abençoar. Amém? Então, o que eu quero trazer hoje para os irmãos, essa questão do jogo, eu só falei para os irmãos, né? Só foi um detalhe que eu falei. Aí já caberia outro estudo, senão vai atrapalhar isso, tá vendo? Não, vamos para frente, mano. Será o dinheiro uma maldição? Vamos lá, né? Nós vamos discutir um pouco aqui porque... Não. Pelo contrário, é uma bênção se usada para a glória de Deus. Sua palavra diz, o amor... como nós muitas vezes pregamos ou muitas vezes falamos, o dinheiro é maldição. Vamos ler aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É a mesma coisa do sábado. Tem pessoas que usam o sábado e servem de maldição. Sabia? Mas não é o sábado que é maldição. Outra, quando você vê alguém, irmãos, por exemplo, alguém que guarda o sábado. Irmãos, deixa ele, Deus. Tá entendendo? Exatamente, viu? Esses detalhes que nos diferenciam o verdadeiro cristão de compreender as coisas. Quando você vê alguém guardar o sábado, deixa ele guardar. Faça como ele quiser, tá entendendo? Segunda-feira da faz assim, agora eu não posso mais pegar dinheiro. Por exemplo, aí, Josué, né, se você for, que pecado ele cometeu? Que erro ele fez? Não, se ele acha que é assim, glória a Deus, a mesma coisa que nós queremos justificar o domingo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Então, assim, se morrer uma pessoa... Assim, eu não acredito que... Não, até... O bem pode fazer. O bem é liberado. Seu colega que é... sim. Bem, qualquer coisa que é bem, eles podem fazer. Aí, pronto. Ó, irmão, voltando aqui, viu? Ele falou aqui. Você vê como é incoerente. Ele falou e o bem pode fazer.
se for obedecer a lei de Moisés, se o homem fosse pego trabalhando no sábado, o que era feito, pastor? Era apedrejado. Você sabe fazer o bem. Trabalhar, se eu pegar um carro e dirigir com benefício, eu estou trabalhando a ele. Trabalhar não pode? Então, mas na lei de Moisés... Ah, sim. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado até de julgar eles, porque simplesmente querem separar. Amém, irmãos? Romano, primeiro, né? 1 Timóteo 6,10. Irmãos, a segunda, é? Não é primeiro. Está errado, será? Lê aí. É embaixo, no 6 aí. Irmão, 1 Timóteo 6,10. Não. Será o dinheiro uma maldição? Se eu perguntar sem explicar isso, aí os irmãos, é uma maldição. Não ia responder? Se eu dissesse, dinheiro é maldição, você colocasse na prova. Aí... Não, depende de como você usa. Lê aí, irmão Rafael, por favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém, irmãos? Então, aqui nós entendemos, irmão, isso aqui é o esclarecimento. Amém, irmãos? Os irmãos estão um pouco... Amém? Não, mas assim, o que a gente está explicando aqui, aí foge, viu? É bom... Ó, o exemplo. O amor... o dinheiro é maldição? Não. O amor ao dinheiro é maldição. O amor ao dinheiro é maldição. Quando o dinheiro domina o nosso desejo e nós o colocamos acima da vontade de Deus, então o uso do dinheiro é pecado. Nós tivemos eu gosto de usar exemplos conhecidos, porque você abre... Tivemos um homem aqui, eu não vou citar nome, é claro, que ele disse que se ganhasse uma fortuna, que era para nós orarmos para ele, que se ele ganhasse uma fortuna, ele ia abençoar a igreja, ia derrubar esse... Ele não falou derrubar não, mas que ia fazer igrejas, que ia modificar, que ia... uma transformação na igreja. A igreja, ele junto, vinha fazer campanha, orava, a igreja, aí ele foi abençoado. Com milhões. Foi abençoado aqui na nossa igreja, na nossa região, na nossa igreja. Quando ele foi abençoado, esqueceu de igreja, deu calote nos irmãos. Ou seja, por que ele fez isso? Foi porque ele ganhou dinheiro? Foi porque ele teve dinheiro? Porque ele amou o dinheiro. E hoje ele está afastado da presença de Deus. Então, o amor... Agora você imagina se um rapaz desse, o exemplo, né? Se ele pega e começa a abrir igreja, ajudar as igrejas, ajudar os irmãos no evangelismo, ajudar as crianças, as professoras a engrandecer, fazer uma sala maior, investir nisso, investir no evangelismo. O que seria desse homem hoje? Tá entendendo? Só o dízimo desse. Não. Ele é rico e depois... Como é? Dá 60 mil, dá para ter feito aqui no centro de recuperação. Se ele dá o... Então, o que foi? Foi o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é maldição. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam? Então, os irmãos entenderam, né? Será o dinheiro uma maldição? Não, o amor que você emprega ao dinheiro é que nos diferencia. Entendeu? Eu estava assistindo uma reportagem de um rapaz que ganhou... Aqui não ajudou em nada. Ganhou milhões, mais de 2 milhões. Só o dízimo dele estava 200. Exatamente, 2 milhões. Mas pronto. Assistindo uma reportagem assim, secular mesmo. Há um ano atrás, um rapaz recebeu uma ajuda. Ele morava na roça, ele ganhou 1 milhão de um programa. Aí um ano depois, aí fizeram entrevista com ele. Não, a gente só queria assim, que é para ajudar aqui na lavoura e tudo, a gente poder trabalhar para a gente mesmo. Mas aí o programa foi lá, abençoou ele, deu dinheiro para ele, 1 milhão. Aí um ano depois a programação voltou lá. O que ele falou, ele estava fazendo. Ou seja, ele não saiu do campo para ir para a cidade. Ele não gastou o dinheiro dele, não, ele investiu no trabalho dele. Tá entendendo? Ele investiu no trabalho dele. Então ele não amou ao dinheiro, não teve amor ao dinheiro. Ele administrou o que foi concedido a ele. É isso que os cristãos devem fazer. Irmão, se você receber 2 milhões hoje, ou 10 milhões, administre. Você não. É claro que, devido ao dinheiro, você tem que mudar alguma coisa,
Algumas coisas mudam, essencialmente, até para a sua segurança, até para o seu conforto, até, tá entendendo? Algum livramento, mas a sua essência não pode mudar, e de muitos muda, entendeu? É por isso que ele é maldição, porque o amor a ele. Jesus ou os apóstolos aboliram o dízimo? É quase impossível afirmá-lo, uma vez que em cada 6 versos do Novo Testamento trata-se de dinheiro e cobiça de bens materiais. Também é fácil verificar que a metade das parábolas de Jesus se refere a dinheiro. O que disse Jesus com respeito ao dízimo? Mateus, agora aqui já é Jesus, olha, nós saímos lá de Abraão, vimos Melquisedeque, que ainda ficou uma incógnita aí, né? Melquisedeque, vimos Adão e Eva, vimos o irmão Vinícius até nos ajudou. Porque Jesus não fala dinheiro, né? Exatamente. O irmão Vinícius até nos ajudou aqui, nos lembrando sobre Abel e Caim. Aí passamos por Abraão, os levitas. Aí tem muitos. Agora chegamos aqui nos apóstolos em Jesus. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção novamente. Nosso irmão Ramon vai ler novamente. Os irmãos prestem atenção. Porque isso aqui vai partir para uma explicação minha, muito importante dentro do que é dízimo. Presta atenção o que é que o irmão Ramon vai ler aqui, ó. Leia novamente. Nisso aqui eu poderia ler e nós fechar a Bíblia, explicar e fechar e ir embora. Porque já estaria... Mateus 23, 23. Presta atenção, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado aos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Presta atenção, isso é muito importante. É uma das coisas das várias perguntas aqui, é uma que eu acho que considero importante dentro desse contexto. Presta atenção. Quando Jesus diz, ai de vós fariseus que dizimais o coentro, a hortelã, é isso? Pronto, o cominho. É isso. Quando Jesus fala isso, para nós descobrimos, então no tempo de Jesus se pagava o dízimo. Não foi abolido o dízimo lá em Moisés, nem. Não. Se Jesus faz referência, é porque na época acontecia isso. Agora, o que vem depois disso, o que o Senhor quer explicar, ele não está preocupado nem com o dízimo, porque o dízimo é uma coisa que tem que ser feita. Ele está preocupado com os que dizem. E acontece nas igrejas de hoje. E muitos pastores têm se corrompido, sabe por quê? Porque, um exemplo, entra um homem desse que eu falei, né, que aqui na nossa região ganhou uns 2 milhões de reais ou mais. Aí ele começa a dizimar. Não, tá bem, ele dizimou 200 mil, todo mês ele começa a dizimar 200 mil ou 100 mil. Aí, o que é que Jesus quis falar, trazendo para os nossos dias de hoje? Aí muitos homens acham que porque dizimam, tem regalia na igreja. É diferente do que não dizimou. E muitos até ameaçam o pastor, se você não colocar minha filha para cantar no grupo, se você não me colocar para pregar, eu não vou dizimar mais. E muitos pastores, não, rapaz, então... faça o riba aí para você pregar, muito, né? Não, é só fazer o riba ali, peça ali. É isso que o Senhor diz. O Senhor não quer colocar tanta importância em um ato só. Ele diz, vós tem que fazer essa sem omitir aquelas. Entendeu, irmãos? Não adianta, porque tem pessoas que dizem que seu dízimo é alto, acha que a salvação dele está garantida. Ou que a fidelidade na igreja dele... Não, o dízimo faz parte do pacote. Entendeu? Não é tudo, não, o dízimo. Você tem que dizimar e tem que ser fiel. Você tem que saber o seu cargo, você tem que saber a sua posição na igreja. Você tem que saber quem é que opera o dízimo, quem é que ministra. E o seu dízimo... Os irmãos estão compreendendo? É isso que o Senhor quis dizer para esses. Ai de vós, fariseus, que dizima e faz coisas erradas. Não vale nada. Entendeu? É a mesma coisa de você fazer coisa certa também e não dizimar. Uma coisa depende da outra. Entendeu, irmão? Isso é muito importante em nosso meio. Vocês vão compreender esse contexto aí?
nesse tanto o nosso irmão vai dar o toque ali, eu vou passar. Em Mateus 22, 15 ao 21, os fariseus vieram a Jesus para interrogá-lo. Presta atenção. A respeito do pagamento de imposto e de dízimo. Eles sabiam que Deus requer o pagamento. Eles sabiam que Deus requer o pagamento do dízimo no templo para o sacerdócio. Mas o que eles queriam saber era se, sendo os impostos que deviam pagar a César tão altos, não poderiam eles, para satisfazer os impostos, não poderiam eles, para satisfazer os impostos altos, e deixar de pagar o dízimo ao templo. Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus... Tá pronto? Vamos terminar aqui. Os irmãos compreenderam? Que Deus quer que a coisa... O Senhor não está dizendo, não deixar de pagar o governo, não, para pagar na igreja. Pelo contrário, Senhor, não. O que o governo não adianta. Irmãos, se o governo hoje limpou 80% do seu salário, você é obrigado a pagar. E outra, e biblicamente, esse governo terá fundamento. Não importa, o governo é quem governa, o Senhor deu o poder a ele. Isso é os irmãos que estudaram as histórias aí, vocês vão ver. Mas o Senhor, ele não diz, não, dê só um pouquinho ao governo, não, e traga o resto. Não, ele diz, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Os irmãos compreenderam até aqui? Nós vamos passar ali. Irmãos, quando nós voltarmos... Então, irmãos, nós vamos dar uma paradinha para o lanche. Presta atenção, sem alvoroço. Quando nós voltarmos, eu vou passar as provas para os irmãos. 5 minutinhos vai ter aquele alvoroço, mas depois nós voltamos no assunto, amém? Então que o Senhor possa estar abençoando e vamos lanchar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então voltamos aqui para a segunda parte, em nome de Jesus. Nós paramos aí na página 16. Tem alguns tópicos, irmãos, que um já responde os outros. Então, eu estudei, eu analisei... Conforme eu vou falando aqui, eu vou dizendo aos irmãos aonde nós estamos. Vai ser... Por exemplo, o 9. Jesus elogiou alguém por pagar o dízimo. É a mesma coisa do 8. O que disse Jesus com respeito ao dízimo? Se você for, até o versículo que ele usa é o 23. Mateus 23. 23, ó. Aí nós vamos ler o 10. O dízimo era praticado na igreja do Novo Testamento? Nós vimos aqui com a resposta de Jesus que era. Mas como está se referindo à igreja... Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Para você ver que o dízimo, irmãos, é uma coisa instituída mesmo na igreja. Não é coisa que... Tá entendendo? É porque, irmão, quando se trata de dinheiro, de finanças, o mundo tem uma visão errônea contra a igreja. Por que muitas vezes tem? Porque muitas vezes até dentro da própria igreja tem maus administradores, tem pessoas que usam para fins próprios. E realmente isso tem acontecido em muitas igrejas. Tá entendendo? Mas não é por isso que não é por isso que ele foi abolido. Não. E quem não for fiel ao dízimo, tanto quem paga como quem administra, a justiça de Deus virá sobre todos eles. Tá entendendo? Vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Pode ler. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Amém? Isso aí era a maneira que eles tinham de recolher o dízimo. Isso é Paulo instruindo a igreja de Coríntios. Né? Ele mandou uma carta instruindo. Por quê? Talvez já teve alguma desavença ou algum questionamento. Aí ele foi e orientou como eles deveriam fazer. Ele falou que no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder, conforme o que tiver prosperado. Ou seja, Deus só vai querer de você, irmão, o que Ele lhe deu. Ele não vai querer coisa de você que você não pode dar. Você está entendendo? Ele vai requerer de você conforme a sua prosperidade. Nós vamos ver aqui mais na frente, aquele testemunho da mulher que jogou meio centavo, meia moeda, assim, a metade de um dinheiro lá, enquanto os homens ricos, eles jogavam, né, muitas fortunas. O Senhor não observou quem deu mais e quem deu menos. Não, ele observou a fé e como a pessoa... Ou seja, se aquela mulher não tinha nada, só tinha aquilo, ela deu o que tinha. Os ricos deram o que realmente era pedido. Não é que os ricos estavam errados, porque eles dizimavam. Aí alguém perguntou, quem deu mais? Mas para Deus, ele analisa exatamente a fé como ela
Deus não vê a quantia de dinheiro. Ele vê a justiça dentro do que você é abençoado, que você está tornando para Deus. Amém? Nós vamos ver mais na frente esse texto aqui que eu estou comentando. Amém? Glória a Deus. Então, realmente, no Novo Testamento, na igreja de Corinto, de Éfeso, permaneceu. O que veio de Abraão lá, permaneceu. A ordem de dizimar, de trazer os dízimos e as ofertas. Pronto. Por exemplo, aqui nesse contexto, nós poderíamos dizer que é o que algumas igrejas fazem. Eles doam, ele traz para a igreja. Não vou dizer que era um envelopinho como nós fazemos hoje. Nós fazemos essa questão de envelope, é uma questão de organização, que todo estabelecimento tem que ter organização. Amém? Então, rapaz, esse dízimo é pela fé. Não é questão de pela fé, não. É questão de você ter que fazer mesmo. É questão bíblica. É bíblico. Assim como se batizar é pela fé. É bíblico. Naquele mês você não dizimou. É uma pergunta que o pessoal sempre, quando eu era tesoureiro, o pessoal sempre me perguntava. A irmã Kéia está perguntando assim. Todo mês nós dizimamos. Vai que um mês você não dizimou, porque não deu por algum imprevisto ou alguma questão de organização. Mas você não deu. Infelizmente, aconteceu algum imprevisto que não deu. O que eu devo fazer? Irmão, quem instituiu o dia de dar o dízimo não foi o Senhor. Está entendendo? Ele não diz, trazei todos os dias, ou de mês em mês. Não, ele diz que tem que trazer. Essa é a organização da igreja. O que acontece? Eu, como tesoureiro, orientava as pessoas assim. E é correto, não tem como fugir disso. Esse mês você não deu. Mas a sua intenção é dar no outro mês ou é deixar em falta aquele mês? Se você retornar no outro mês, vamos supor, um exemplo, você tem que dizimar R$100, né, esse mês. Não deu. Eu não estou incentivando os irmãos a fazer isso, mas é que nós temos que zelar e trazer para a casa do Senhor, não é isso? Os irmãos têm que entender. Mas se por alguma causa do dia a dia, um descuido, você não deu, no próximo mês você tem que dar mais 100, né? Então você tem que colocar 200. Porque você retribuiu. Porque a questão de data, irmão, é a questão de organização da igreja. Se você coopera com a igreja, aí você diz, então eu dou quando eu quiser. Não é bem assim, porque nós temos que zelar pela nossa igreja. Se você der no dia que você quiser, um exemplo. Assim, você vai estar prejudicando a organização da igreja. O quê? Tem uma pessoa que limpa a igreja, tem a energia, tem tem uma lâmpada para comprar, tem uma caixa d'água para comprar, tem um instrumento para ajeitar. As despesas que, né? Então você vai estar prejudicando. Não é que Deus vai dizer, então você não vai no céu, não vai para o céu porque não deu no dia certo. Não, isso aí não. Então, mas é assim, se esse mês, por exemplo, você tem que dar R$100, você não deu por algum acaso, nunca deixe isso acontecer, mas se acontecer, no próximo mês você tem que repor aquele, tá entendendo? Porque não é seu. É assim que funciona. Entendeu? Dia e data quem estipula é o homem. Para a organização, para a instituição funcionar bem, fluir bem. Tá entendendo? Mas o dia se não deu nesse mês, mas no outro dia, presta atenção. Você não pode passar em branco, você tem que dar o dobro. O dobro não. Não é que você vai, você tem que entregar, se não deu naquele mês, faça o sacrifício do outro, você. Não, então, entendeu? É assim que funciona. Não estou incentivando os irmãos a fazer isso, mas como no nosso dia a dia acontece coisa que nós não dominamos, então nós vimos que era praticado o dízimo na igreja do Novo Testamento. Na página 16. Na 17 agora. Nós vamos para 17. Porque a igreja está sempre com falta de dinheiro. Vamos lá. Porque os homens não estão mais seguindo os padrões de Deus. Nosso Pai nunca deixou qualquer coisa por fazer. É uma das coisas para as quais ele deixou provisão certa. Foi o sustento de sua casa. Se a igreja está sempre em necessidade, ou se as portas estão sempre fechadas, isso não é culpa de Deus. A razão é a desobediência do homem ao plano e aos mandamentos de Deus, que nos mandam levar os dízimos e a oferta à casa do tesouro. Você está entendendo, irmão? É questão de organização. Se a igreja está fechada porque não pagou a luz, se a igreja não está faltando dinheiro, não pode ajudar o irmão, não pode colocar um carro para anunciar, não pode pagar um programa, não pode pagar a irmã que quiser da igreja, não pode comprar
como é que fala? Os materiais de limpeza, não pode comprar isso, não pode fazer uma reforma. Alguma coisa administrativamente está errada. E o Senhor não quer que a igreja do Senhor seja bagunçada. Por isso que nós devemos procurar trazer no dia certo, para que possa, quem está administrando os dízimos e a oferta, organizar de acordo com o que foi entrando. Aí se chama uma administração financeira, que toda instituição, eu sempre falo do início, tem que ter. Toda instituição tem que ter essa organização financeira. É como nas nossas casas. Quantas vezes nós se passamos nas nossas casas? Né? Quantas vezes? Então, porque não entrou um dinheiro, você contou com dinheiro que não entrou. Aí, rapaz, aí vai. Assim também é na casa do Senhor. O dízimo é fundamental. E se você cooperar no dia certo, de 30 em 30 dias, porque é a nossa cultura, né? A cultura de receber mensalmente. Então, se nós cooperar, a igreja de Deus vai fluir bem. Nós vimos aqui nossa igreja, o exemplo da nossa igreja de Poços. É uma igreja, se você for ver bem, é uma igreja que, assim, eu particularmente, certo, tem algumas coisas que mudaria. Mas particularmente, se você olhar, graças a Deus, ela flui bem. A igreja é bonita, uma igreja é grande, uma igreja que sempre está em obra. Falta ajustar algumas coisas? É inevitável. Falta. Agora, se você for ver bem, você vê. Deus nos abençoou com um carro, com um som, com uma igreja bonita. Uma igreja que você, aqui na nossa região, é uma das mais bonitas, né, que sempre está construindo. Ou seja, porque está fluindo bem. E a igreja ainda poderia ser melhor, mas isso aí é uma questão já nossa, particular nossa. Entendeu? Por que a igreja não cuida de todos os pobres? Né? Já que vamos lá. Muitos perguntam por que deverá haver sempre obras de caridade especializada nos cuidados dos pobres, realizando uma tarefa que a igreja deveria realizar. A razão é simples, porque a igreja não tem dinheiro suficiente para cuidar dos pobres. Você imagina, né? Já tem uma certa dificuldade, como eu falei. Imagina se você fosse cuidar de todos os pobres, mas vamos mais à frente. A razão é isso. O povo hoje treme ao ouvir falar de Deus, treme ao ouvir falar que Deus requer 1/10 de nossos bens. Mas as nossas ofertas de dízimo não podem nem ser comparadas com os dos templos bíblicos. Os primeiros dízimos eram sempre para sustentar os sacerdotes e os levitas. Presta atenção, para que era. Os primeiros dízimos era só para isso, sustentar os sacerdotes e os levitas. Quando havia festas nacionais, eles traziam um segundo dízimo, que era oferecido de 12 diferentes maneiras. Depois ainda, todo o terceiro ano, eles tinham a obrigação de pagar um terceiro dízimo. E nós reclamamos do nosso dízimo hoje, né? Olha como eles pagavam o dízimo. Para cuidar dos pobres. Imagina se a igreja fosse instituir isso. Né? Olha, tem que ter o dízimo dos pobres, o dízimo das festas, além do dízimo mensal. Olha, a igreja... exatamente. Exatamente. Para você ver que o Senhor não quer esse cargo pesado, ele só quer que você cumpra com a sua obrigação. Aí esta razão é porque a igreja primitiva tinha dinheiro suficiente para cuidar dos pobres, ao passo que a igreja atual não tem. Mas pelo menos ela está... Por isso, irmão, que nós temos que fazer o mínimo para Deus, que é os 10%. Por isso que é bom nós trazer oferta. Talvez nós não temos o hábito de ofertar, mas isso é bom, porque vai fluir na casa do Senhor. Não seria possível a nós, que estamos debaixo da graça, exceder aquele que estava debaixo da lei, porque atualmente gozamos de tão grandes bênçãos que eles não puderam experimentar? Vamos a seguir aqui. Vamos aí. Malaquias 3, do 8 ao 10. Esse é o texto mais conhecido da Bíblia em relação à finança. Eu vou ler aqui, viu? Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Ou seja, aqui, irmãos, responderia todas as nossas... Se nós... O homem rouba a Deus? Ainda pergunta em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Quando rouba é porque não devolve. Não dá. Porque nós na verdade, nós não
não temos direito naquilo que não é nosso. É do Senhor. Se você está usando e não está devolvendo, é roubo. É a Bíblia que está falando. É a mesma coisa de você dizer, para entrar no céu não tem que se batizar? Não, mas eu sou fiel, mas não quero me batizar. Não vai para o céu, porque não se batizou. Tem que enquadrar. Amém, irmãos? Tem que enquadrar. Se não enquadrar aqui no que diz respeito à finança, é roubo. Nós temos que pagar nossos dívidos e nossas ofertas. Nosso novo dicionário Aurélio, que é um dicionário tradicional. Roubar significa subtrair coisa alheia, coisa que não é sua. Para si ou para outro. Apropriar-se, fraudulentamente, de assessorar-se ou apoderar-se de tomar, consumir e gastar. Se você for lá no dicionário Aurélio, que é um dos dicionários que o português usa mesmo, a linguagem brasileira, é um dos mais tradicionais, vai ser isso. Roubar é tomar coisa que não é sua, é tomar posse. E é o que está escrito em Malaquias do 8 ao 10, 3 do 8 ao 10. Roubará, pois, o homem de Deus? Ainda pergunta em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sim, isso é que o homem está continuamente fazendo, sem nenhum temor pela ira ou pelo julgamento de Deus. Roubar a Deus é um crime hediondo. Roubar a Deus em sua presença e com seu conhecimento é inimaginável, especialmente para aqueles que dizem que o conhecem e o amam. Em Hebreus 14:13, lemos que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus sabe. No caso que a irmã que perguntou, esse mês eu não dei. E como é que fica? Não, irmão, não tem problema. Entre aspas. Basta você no outro mês ou com 15 dias depois você devolver. Está entendendo? É uma questão de administração de tempo. Mas se não devolver, está roubando a Deus e é um crime. Aqui o autor está dizendo, é um crime hediondo, né? Um crime que tem culpa. Você é culpado por aquilo. Porque você sabe, você tem a consciência que vai fazer aquilo. Como pode um homem roubar a Deus? Dentro desse contexto que nós falamos. Deus responde à pergunta ele mesmo, para que não haja engano algum. Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, essa pergunta e essa resposta foi dada não foi por um profeta, não foi por um sacerdote, por um pastor. Foi o próprio Deus que deu essa resposta. Viu, irmãos? Ah, mas quem disse? Foi o profeta que escreveu? Não, é uma resposta de Deus. Que se nós não devolver o dízimo e a oferta, nós roubamos a Deus. Nos dízimos e nas ofertas. E quanto de nosso dízimo devemos levar para a igreja? Quanto de nosso dízimo devemos levar à igreja? Trazei todos os dízimos. Dízimo completo. A casa do tesouro. Aí não se diz uma parte ou tanto quanto a pessoa sentia em dar. Não é uma coisa de sentimento, não. Ah, eu recebo aí R$1.000, eu só vou levar 80. Bom, não traga não os 80. Se não for para trazer os 20 depois. Eu senti de dar 80. Não, porque... não é sério. Faça seus cálculos. Nós temos que trazer o dízimo... Não, meu dízimo é R$100, só vou dar 50. Tá bom, a igreja, graças a Deus, está sendo abençoada. Vê lá, a igreja é todo no vidro, é todo no ar-condicionado, é todo... Não, a igreja está indo bem. Irmãos, não é você que julga isso. O seu dinheiro já está determinado. Não, isso é um mal do ser humano. Mas... E agora? Você está entendendo, irmãos? Aí para Deus é assim. Eu acho que Deus nem considera como uma oferta, porque oferta é aquela, não, eu vou tirar 50 para ofertar, é uma coisa. Agora, quando se diz dízimo, irmão, isso é muito cuidado, isso é muito perigoso, irmão. Para você ver quanto é perigoso. Já vou encerrar, viu, irmão? Só nós terminar aqui na página 19. Estamos encerrando. Para você ver quanto é perigoso. Tem pessoas que têm tanto cuidado que isso não é necessário, mas tem tanto cuidado que quando tira o dinheiro lá no banco, ele já tira o primeiro dinheiro, ele já diz, isso é do Senhor, e ele não... Não é absolutamente correto. Não é que isso aí é essencial para todos. Porque é assim. Nós temos que compreender que Deus vê o nosso coração. Um exemplo. Eu estou fazendo R$1.000 porque é o salário básico. Assim, uma
uma nota redonda, para não, né? R$1.000. Quando eu trabalho, eu recebo R$1.000. No meu coração, eu já sei quando eu posso gastar os 900 e deixar só o 100. Eu parei no 100 porque não é meu. Porque tem pessoas que é tão cuidadosa, que tira logo mesmo. Ele diz, não, aqui. Então é um zelo que a pessoa está tendo, tá entendendo? Mas isso não quer dizer porque ele tira logo o dele, o do Senhor, e outra pessoa que diz, não, eu só posso gastar 900, o 100 eu vou deixar aqui para Deus. Quando parar, chegar no 100, não. Isso aí é... Deus não veio ver esses cuidadozinhos não, tá entendendo? Esses detalhezinhos. Ele veio ver a essência, tá entendendo? O Senhor, pelo contrário, alguns pensam que quando aqueles ricos vieram trazer as ofertas, o Senhor estava condenando eles, não. O Senhor quer dizer que, ele quer dizer que não, que a mulher deu tudo que tinha e aqueles homens do que sobraram, tá entendendo? O Senhor analisou aquilo, não importa se ela veio... Os irmãos estão compreendendo? Agora, que é bonito a pessoa, já precisou você ir no banco, receber seu salário, contar ali 10 notas de 100, e você, não, isso aqui, depende de qualquer coisa, isso é de 100, já bota no outro bolso. É um zelo que você tem. Mas o que vale é o seu coração. Não, aqui eu vou gastar 900, o 100 é do Senhor. Entende? Nosso grupo da Associação, mas algumas coisas que aparecem aqui. Caso aí, se tiverem oferta ou Não, ou tem algo específico Não. relacionado à oferta? Não, aí se gera oferta. Porque você está fazendo o trabalho do Senhor. Tudo que você trazer para a casa do Senhor referente, você traz para a casa do Senhor. Nós tem que dar outra oferta. Não, você já ofertando na casa do Senhor. Entendeu? Se você, quando o pregador, não vão tirar a oferta, ou o dirigente, que você leva, você está fazendo algo para a obra do Senhor. Tá entendendo? Então, tudo que se refere à obra do Senhor, você está ofertando. Isso é correto. É oferta. Não, porque eu É já oferta. isso eu pago certinho. Eu devolver para ele. Mas carnê da Silvia Cipriano, eu dou o seu sentido no meu coração. Tá errado, tá? Não, isso aí não. Não tá errado, não. Não tá errado, não. Se a pessoa dizer, eu pago ali sem eu sentir no meu coração. Não tá errado, não. Se ela não pagar, Deus não vai levar em conta isso, não. Vai, não. Não. Se você tem, vamos supor, porque aí é o homem que está colocando aquilo. Aí agora, o zelo pela nossa igreja, é onde entra o zelo pela nossa igreja. É claro, se você puder. Agora, se você dizer, não, eu não acho isso certo. Irmãos, isso aí a Bíblia não está condenando, não. Agora, se você só dá o dízimo e não oferta de outra maneira, a Bíblia diz, não roubou. Agora, a questão esse questão de carnê, os irmãos entendem, eu não estou incentivando os irmãos, não. Pelo contrário. Eu quero que os irmãos tenham amor por isso. Tenha zelo por você quitar um cartão todo. Isso é bom. Mas quando o homem institui, você entenda o que eu quero dizer. Não quer dizer porque onde está fundamentado? Aí a organização da igreja, vamos supor. Nós queremos levantar, fazer uma sala ali. Olha, tem um carnezinho. Você vai cooperar, você vai abençoar. Mas está na Bíblia que você tem que pagar aquele carnezinho? Agora, irmão, quando nós queremos ver o zelo da igreja, irmãos, peça a Deus para lhe abençoar. Quando você vê se é as crianças que pedem, quando eu falo as crianças, as senhoras, as professoras, irmão Ismael, irmão Gibson, irmão Ramon, a gente quer fazer um projeto aqui com as crianças, tem um carnezinho aqui, você pode cooperar? Irmão, peça a Deus para ter condições para dizer, não, irmão, eu me dei o carnezinho. É tão bom você abençoar, tá vendo? Nós temos que abençoar. Agora, é o que eu lhe digo, isso não vai te tirar nem te levar para o céu. Fica claro isso, viu? Eu não estou incentivando os irmãos a não pagar, pelo contrário, eu quero que os irmãos ajudem. Antes, o tempo atrás, ela não concordava com o aí quando tem mais ela passou mais passou. Quando ela estava na igreja, foi bem. Aí a irmã pegou a palavra. Aí começou a passar o slide. Exatamente. Né? Aí ficou dizendo assim, aí ela disse assim, irmã. Aí ela disse assim, irmã, tá aqui. Vamos dizer assim, o Astelho foi a igreja de Salvador, o Augusto foi a igreja
eu tô com... Eu tinha visto assim, aí ela disse assim, olha, irmãs, o terreno da igreja de Deus foi o que eu comecei a Exatamente. Aí ficou dizendo assim, coisas e coisas. Então isso aí é uma coisa que vai no coração da pessoa. Porque não adianta a irmã dele chegar e dizer, irmã, vai ter um movimento para vencer, as irmãs participar. Se eu não quiser participar, não vai me obrigar a participar. Exato. E outra coisa, irmão, nós temos que ser cristãos, nós temos que ser família. Uma coisa você tem que ter noção, você só dá valor quando você precisa. Quando você precisa que a igreja ou que teu irmão te abençoe, que você vai ver o quanto vale você. Eu passei por isso que eu passei esse problema, tá entendendo? Eu passei pelo que eu passei. Muitas coisas eu aprendi lá em Salvador através da ajuda dos irmãos. Tá entendendo? Porque eu senti, o que eu puder fazer, então não ultrapassa mais um pouco, porque nossas condições não dá, é uma coisa, é outra coisa. Tá entendendo? Agora, quando Deus te abençoa, irmão, não fecha a mão, não. Abençoa o grupo de senhora, o grupo de varão. Um exemplo, a Igreja da Água dos Pássaros, aquela cobertura de lá, da Igreja da Água dos Pássaros, foi também do movimento de Unidos para Vencer. Uma parte daquela cobertura. Muitas vezes os irmãos nem sabem, tá entendendo? E muitas outras coisas, até essa igreja, vem do grupo de senhora. Irmãos, peça a Deus para dizer, Senhor, eu quero operar com os talão, com os carneiros, e deixa Deus trabalhar, amém? Glória a Deus, nos colocamos em pé em nome de Jesus, nós paramos na página 20, e na próxima aula nós concluiremos, e eu vou fazer um tipo de avaliação. Eu não vou dizer para os irmãos que vai ser prova, eu vou fazer alguma coisa para avaliar os irmãos, amém? Glória a Deus. Nossa irmão Ramon, nossa irmã Kéa e a irmã Lindinalva. Quinta-feira. Como é que eu faço? Não, eu vou ver. Porque eu quero concluir o teste de vocês. Na quarta não vai dar, né? Que algumas pessoas vão para Caraíba, né? Tu vai, né, Kéa? Patiquara. E outra coisa. A prova, deixa eu dizer logo para as irmãs, viu? A prova vai ser outra prova, não é a mesma prova, viu? Só para os irmãos. Tá entendendo? Mas se os irmãos quiserem pegar a prova das irmãs para estudar, pode estudar. Mas que não vai cair nada dessa prova, não vai. Amém? Mas pode estudar que é para... Daqui para quinta-feira, se prepare para quinta. Vai ser melhor do que essa. Deus amado, nesse momento, Pai eterno, queremos te agradecer por esse momento que tu nos concedeste. Meu Pai, coloca sempre, meu Pai, o intuito, o desejo, a sede de te servir, de estar aqui para aprendermos de ti. Meu Deus, assim como tu trouxeste, nós também te pedimos que nos leva, guardado e amparado pelo teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Acampa os teus anjos, protegendo de todo mal e todo perigo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.